Eu estou muito feliz que você esteja aqui hoje para mais um mergulho nos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Onde quer que você esteja assistindo, seja o que for que esteja acontecendo na sua vida neste momento, o fato de você ter escolhido estar aqui, de pausar, de se sentar com essas ideias, de se abrir para uma forma diferente de ver, significa que há algo em você que está pronto, que está buscando. E esse impulso, essa busca silenciosa e persistente em direção a algo mais verdadeiro, é exatamente o que nos trouxe a este momento juntos. Antes de continuar, eu quero te pedir, por favor, reserve um segundo agora mesmo e deixe o seu like neste vídeo. Eu preciso que o YouTube entenda que este conteúdo vale a pena ser compartilhado com mais pessoas. Sem isso, esses vídeos ficam invisíveis. Faz toda a diferença. Muito obrigada. Agora, vamos falar sobre algo que quase ninguém quer admitir. Temos explorado juntos os 4 obstáculos para a paz que Um Curso em Milagres descreve no capítulo 19. E cada um nos levou mais fundo, para dentro das estratégias do ego, para dentro das camadas de medo e culpa que nos impedem de experimentar o amor que é a nossa verdadeira natureza. Mas hoje chegamos ao 4º obstáculo, o último, e em muitos sentidos o mais oculto, o mais surpreendente e o mais poderoso de todos. Quero que você fique com isso por um momento. Porque sua primeira reação pode ser: isso não é comigo. Eu amo a Deus. Estou buscando a Deus. É por isso que estou aqui assistindo a este vídeo. E eu entendo completamente, porque eu mesma já senti exatamente o mesmo. Mas o curso não está falando de um medo consciente e superficial. Ele está apontando para algo que corre muito mais fundo. Um terror oculto que a maioria de nós carrega sem nem saber que está lá, enterrado por baixo das nossas orações, da nossa busca e da nossa prática espiritual. Aqui está o paradoxo que se encontra no coração desta sessão. Nós ansiamos por Deus e temos medo dele. As duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo. E até que estejamos dispostos a olhar para esse medo com honestidade, a reconhecê-lo, a trazê-lo à luz, ele continuará bloqueando silenciosamente a paz que tanto estamos buscando. Pense desta forma. Você já sentiu, num momento de verdadeira abertura espiritual, um impulso repentino de recuar? Uma resistência sutil, uma distração, uma sensação de que talvez tenha chegado perto demais de algo? Isso não é coincidência. Isso é o 4º obstáculo fazendo exatamente o que foi projetado para fazer. O ego sabe que o amor de Deus é a única coisa que verdadeiramente pode desfazê-lo. E por isso nos mantém a uma distância segura, através da culpa, da ocupação constante, da crença silenciosa de que não somos suficientemente dignos para receber esse amor de forma plena. É isso que vamos olhar hoje com total honestidade e sem nenhum tipo de autojulgamento. Porque o curso não está aqui para nos envergonhar por termos medo. Ele nunca faz isso. Ele simplesmente segura uma luz e diz: olha, veja o que está aqui, e vamos olhar juntos. O que estamos prestes a explorar não é apenas teologia. É profundamente pessoal. Toca aquela parte de você que se perguntou, nos seus momentos mais silenciosos, se Deus é verdadeiramente seguro, se o amor é verdadeiramente real, se você é verdadeiramente digno de recebê-lo. E a resposta que Um Curso em Milagres dá a todas essas perguntas é mais bonita do que qualquer coisa que o ego já te ofereceu. Por que alguém teria medo de Deus? Vamos começar com algo que exige uma honestidade real para admitir. Não o tipo de honestidade que mostramos em público, mas a honestidade tranquila e privada, aquela que aparece nesses momentos silenciosos, quando o ruído diminui e algo mais profundo emerge. Você já teve medo de Deus?
Não medo no sentido em que você teme uma tempestade ou uma conversa difícil, mas medo de uma forma mais difícil de nomear. Uma sensação sutil de que Deus vê tudo. Tudo o que você fez, tudo o que você pensou, tudo o que você foi. E que o que Ele vê não é bom o suficiente. Que em algum lugar, de alguma forma, há um julgamento esperando. Um acerto de contas, um preço a pagar. Se isso ressoa em você mesmo que um pouco, você não está sozinho. E segundo, um curso em milagres, você não está quebrado por sentir isso. Você simplesmente está acreditando numa história que o ego vem contando há muito tempo. Aqui está o que o curso ensina. O ego construiu uma imagem de Deus à sua própria semelhança. E como o ego é construído sobre o medo, o ataque e o julgamento, o Deus que ele inventou é temeroso, atacante e sentencioso. Um Deus que faz contagem. Um Deus que pune. Um Deus que nos deu a vida e depois estabeleceu as condições para que falhássemos nela. Este não é o Deus de um curso em milagres, mas é o Deus em que grande parte do mundo, consciente ou inconscientemente, aprendeu a acreditar. E aqui está a consequência devastadora dessa crença. Se pensamos que pecamos e acreditamos que Deus pune o pecado, então nos aproximar de Deus parece caminhar em direção à nossa própria destruição. É claro que mantemos distância. É claro que nos mantemos ocupados, distraídos, suficientemente espirituais para sentir que estamos tentando, mas nunca perto o suficiente para realmente nos rendermos. Porque render-se diante do Deus do ego significa aniquilação. Essa é a armadilha. E o curso a nomeia com uma clareza e uma compaixão extraordinárias. O medo de Deus não vem de Deus, vem da culpa. Acreditamos que nos separamos de Deus, que cometemos algum ato original e imperdoável de afastamento, e esperamos que Ele responda da forma que o ego responderia, com raiva, com punição, com abandono. Projetamos a nossa própria culpa sobre Ele e depois fugimos do que projetamos. Mas aqui está o ponto de virada, e eu quero que você realmente ouça isso. O Deus de um curso em milagres não conhece a sua culpa. Não porque não seja consciente, mas porque a culpa não é real na sua realidade. Nunca aconteceu na verdade. A separação nunca ocorreu. E um Deus que existe apenas no amor não tem capacidade alguma para a condenação. O medo de Deus, então, não é uma resposta a quem Deus realmente é. É uma resposta a quem o ego nos disse que Deus é. E essa é uma história que finalmente estamos prontos para questionar. O medo de Deus é, na verdade, o medo do amor. Terminamos o capítulo anterior com algo importante. O medo de Deus não é uma resposta a quem Deus realmente é. É uma resposta a uma imagem falsa que o ego criou. Mas agora precisamos ir uma camada mais fundo, porque o curso revela algo ainda mais surpreendente, algo que, uma vez que você vê, não consegue mais deixar de ver. O medo de Deus é, em última análise, o medo do amor. Não de qualquer amor, de um amor total, completo. Um amor tão vasto, tão incondicional, tão abrangente, que não deixa absolutamente nenhum espaço para o ego existir. E é exatamente por isso que o ego está aterrorizado. Pense no que o ego é. É a crença na separação. É a identidade que construímos em torno da ideia de que somos individuais, autônomos, vulneráveis e sozinhos. Essa identidade tem uma história, um passado, uma série de feridas e defesas e muros cuidadosamente construídos. Passou a vida toda se fazendo sentir real. E lá no fundo sabe absolutamente que o amor de Deus
é a única força na existência que poderia dissolvê-lo por completo. Então, quando sentimos aquele impulso em direção a algo maior, aquele anseio por paz real, por união real, por rendição real, e depois nos encontramos inexplicavelmente recuando, isso é o ego fazendo o que melhor sabe fazer, protegendo a sua própria sobrevivência à custa da nossa liberdade. Este é um dos insights mais profundos de todo, um curso em milagres, e merece pousar completamente. Não temos medo de ser punidos pelo amor. Temos medo de ser consumidos por ele. Medo de que, se deixarmos Deus entrar completamente, se verdadeiramente nos rendermos, não sobraria nada do eu que tanto trabalhamos para manter. E, em certo sentido, o ego está certo. Esse eu pequeno, assustado e carregado de culpa, não sobreviveria ao amor total. Ele se dissolveria. Mas o que o ego nunca te diz é o que resta depois dessa dissolução. Algo infinitamente mais real, mais vivo e mais livre do que qualquer coisa que ele já te ofereceu. A estratégia do ego é sutil e implacável. Ele nos mantém distraídos com problemas para resolver, ressentimentos para alimentar, medos para administrar e uma busca espiritual interminável que, de alguma forma, nunca chega ao destino. Ele nos permitirá ler sobre Deus, falar sobre Deus, até ensinar sobre Deus, desde que nunca realmente experimentemos Deus. Porque a experiência é onde o ego perde o seu controle. E é aqui que tudo se torna profundamente pessoal. Cada vez que você reteve o perdão de si mesmo ou de outra pessoa, isso é o medo do amor em ação. Cada vez que você se sentiu indigno da paz, isso é o ego te convencendo de que o amor tem condições. Cada vez que você parou um passo antes de uma rendição real, algo em você estava protegendo a identidade que tem medo de perder. Mas aqui está o que o curso quer que você saiba com absoluta certeza. Você não está se perdendo no amor de Deus. Você está se encontrando. O eu que o medo construiu nunca foi realmente você. O que o amor revela, esse sempre esteve lá, esperando pacientemente por trás de cada obstáculo, cada desvio, cada momento de esconderijo. O medo do amor é real na nossa experiência, mas não é a verdade sobre quem somos. O caminho, através do medo, não passa ao lado dele. Há um instinto muito humano quando se trata do medo: evitá-lo, contorná-lo, encontrar uma forma de chegar ao destino sem ter que caminhar de verdade pelo que nos assusta. E por um tempo, essa estratégia parece funcionar. Encontramos práticas espirituais que nos reconfortam, comunidades que nos apoiam, ideias que nos inspiram, e fazemos um progresso real. Mas em algum ponto, se somos verdadeiramente honestos, percebemos que há uma parede que continuamos contornando. O caminho através do medo de Deus não passa ao lado dele. Ele passa diretamente por ele. Agora, antes que isso soe assustador, quero que você ouça o que o curso realmente está dizendo aqui, porque é um dos ensinamentos mais ternos e reconfortantes de todo, um curso em milagres. Ele não está pedindo que você enfrente esse medo sozinho. Não está pedindo que você seja corajoso da forma que o mundo define coragem, cerrar os dentes e empurrar para a frente. Está pedindo que você faça algo muito mais simples e muito mais poderoso. Está pedindo que você olhe para o medo com o Espírito Santo ao seu lado. Essa distinção muda tudo. Porque quando olhamos para o medo sozinhos, através dos olhos do ego, ele cresce. Ele preenche o ambiente. Ele se torna toda a história. Mas quando o trazemos à luz, quando dizemos, honestamente e sem pretensão, eu tenho medo e estou disposto a olhar para isso,
algo muda. O Espírito Santo não pega o medo e o torna dramático. Ele simplesmente o segura com você, em silêncio, até que você possa ver que ele nunca foi tão sólido quanto parecia. É isso que o curso chama de instante sagrado, aquele momento de disposição genuína em que você para de correr e se vira. Você não precisa ser corajoso para fazer isso. Não precisa ter tudo resolvido, você só precisa estar disposto, um pouco disposto. O curso diz que mesmo uma pequena disposição é suficiente para o Espírito Santo trabalhar, e ele fará o resto. Pense no que significaria realmente parar de fugir de Deus, ficar quieto no momento em que você se encontra e dizer: aqui estou, tenho medo, e estou escolhendo agora mesmo parar de deixar esse medo tomar as minhas decisões. Esse único ato de honestidade, esse momento de se virar em direção ao amor, em vez de se afastar dele, é espiritualmente mais poderoso do que anos de busca que nunca se rende de verdade. Porque o que espera do outro lado do medo de Deus não é punição. Não é a aniquilação que o ego prometeu. O que espera lá é algo tão simples e tão profundo que as palavras mal conseguem contê-lo. É a memória do que você sempre foi, amado, completa e incondicionalmente. Seguro, não porque o mundo se tornou seguro, mas porque você lembrou que o amor é o seu lar e sempre foi. O quarto obstáculo é o último, e o fato de você estar aqui, se engajando com este ensinamento, disposto a olhar para o que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando, isso não é pouca coisa. Isso é o curso trabalhando em você. Isso é o Espírito Santo usando a sua própria disposição como a porta aberta. Você tem tido medo de Deus há muito tempo. Talvez este seja o momento em que você descubra que nunca houve nada para temer. Deus nunca parou de te esperar. E aqui estamos. No final do que acredito ser uma das conversas mais importantes que já tivemos juntos neste canal. Porque o que exploramos hoje não é simplesmente mais um conceito espiritual para adicionar a uma lista. É o tipo de ensinamento que tem o potencial de mudar completamente a direção da sua vida interior, se você deixar entrar. Olhamos honestamente para o medo de Deus. Vimos de onde ele vem. Não do próprio Deus, mas do retrato que o ego construiu de uma força punitiva e sentenciosa que não tem nenhuma semelhança com o amor que um curso em milagres revela. Fomos mais fundo e descobrimos que o medo de Deus é, na verdade, o medo do amor. Um amor tão total e tão completo que o ego sabe que não consegue sobreviver. E então, chegamos à verdade mais libertadora de todas, que o caminho através desse medo não passa ao lado dele, mas diretamente por ele, com gentileza, com honestidade, com o Espírito Santo caminhando ao nosso lado em cada passo do caminho. Você não precisa ter tudo resolvido hoje. Não precisa se sentir completamente sem medo, nem plenamente rendido, nem em paz perfeita. Nada disso é necessário. O que o curso te pede uma e outra vez é simplesmente disposição. Uma pequena e sincera disposição para se virar em direção ao amor, em vez de se afastar dele. Isso é suficiente. Sempre foi suficiente. E se este vídeo tocou algo real em você, se mesmo que uma única ideia pousou num lugar que pareceu verdadeiro, que pareceu reconhecimento mais do que informação nova, eu te peço que deixe o seu like agora mesmo se ainda não deixou. Esse gesto simples faz uma diferença enorme para que este conteúdo chegue a mais pessoas que estão buscando exatamente o que você encontrou aqui hoje. Pessoas em todo o mundo que estão cansadas de correr, cansadas de se esconder e prontas para ouvir que o amor de Deus nunca parou de esperar por elas. Se você ainda não está inscrito neste canal, esse é o momento.
Um único clique é tudo o que é necessário para não perder nada do que vem por aí. E por favor, compartilhe este vídeo. Pense em alguém na sua vida que está lutando com a sua própria imagem de Deus. Alguém que carrega uma culpa silenciosa que não sabe como soltar. Alguém que busca paz, mas sente que não a merece. Talvez você não tenha as palavras para dizer o que essa pessoa precisa ouvir, mas este ensinamento pode ter. Um único compartilhamento pode transformar silenciosamente a vida de alguém para sempre. Nunca subestime isso. Obrigada de todo o coração por estar aqui. Obrigada pela sua coragem, pela sua abertura e pela confiança que você deposita neste canal toda vez que aperta o play. Significa mais do que consigo expressar. Quero que você se lembre de que é muito abençoado. Você realmente é. Muito obrigada. Nos vemos no próximo vídeo.